Se o mundo é mesmo parecido com o que vejo, prefiro acreditar no mundo do meu jeito. É com essa frase característica de Renato Russo na música Eu Era um Lobisomem Juvenil que eu começo o segundo e tardio capítulo aqui do nosso canal Café Envenenado, onde vamos falar sobre livros, sobre literatura, sobre música, sobre cinema, sobre assuntos que muita gente não se interessa, mas os poucos se interessam. Se quiser buscar alguma referência, pode vir aqui assistir no nosso canal. Lembrando mais uma vez, assim como eu disse há 2 anos, lá no primeiro vídeo, e depois de um longo e tardio inverno, eu venho gravar aqui o segundo, e prometo para vocês dar continuidade. Não tem esse canal, esse vídeo, o intuito de ser um guia para vestibulares ou uma sinopse de livros, ou de filmes ou afins. É apenas um local onde eu vou discutir com vocês. Discutir não seria bem a palavra correta. Onde eu vou apresentar para vocês algumas obras literárias, algumas obras musicais, algumas obras do cinema que a mim interessam e que pode servir de referência para que, se um dia você falar, olha, que livro que eu vou ler, ou que sugestão que eu tenho de um filme e tal, você pode usar o nosso canal como consulta. Também relembrando, para quem tiver interesse em seguir, em dar o joinha, em curtir, não tem o mínimo intuito esse canal de monetizar, não é a minha renda principal, nem a secundária. Como eu disse, é apenas um local para falar sobre coisas que eu gosto e que muitos colegas ou algumas pessoas também gostam. Podemos classificar aqui esse canal, esses vídeos, como um papo de amigos falando sobre livros, filmes, música na mesa de um bar. Tá bom? Amigos, amigas, o livro escolhido dessa vez é esse aqui, ó. Ardil 22, de Joseph Heller, tá? É um livro interessante, eu não conhecia. Há pouco tempo ele caiu na minha mão por indicação de um colega também. E é um romance bem humorado sobre a neurose da guerra. Eu acabei lendo. Esse amigo disse que era uma sátira de humor negro. A princípio eu fiquei um pouco apreensivo, dá licença, mas acabei lendo e achei interessantíssimo. E por isso que eu estou trazendo aqui para vocês, que é um livro satírico total sobre o ambiente da Segunda Guerra, sobre a burocracia militar, apresenta personagens assim caricatos, totalmente diferente daquilo que a gente costuma ver quando estamos assistindo filmes de guerra, filmes da Segunda Guerra, onde sempre tem um herói, onde sempre tem um general, ou um coronel, ou um soldado, ou um tenente, que no meio do caos tem uma ideia maravilhosa e salva multidões, onde nós temos Rambos, nós temos General Trautmann, nós temos uma série de o soldado Ryan, uma série de personagens característicos da cultura pop, o herói solitário como um Rambo, ou o soldado que é resgatado como Ryan, ou não, aqui nós temos um ambiente totalmente diferente. E eu quero começar citando para vocês uma fala do próprio Joseph Heller na publicação do livro em 1962, tá? Olha que interessante que ele diz, tá aqui na contracapa da obra. Abre aspas. No mundo inteiro, jovens estavam sacrificando suas vidas pelo seu país, como lhes haviam dito, e ninguém parecia importar-se com isso. Muito menos os jovens que estavam arriscando suas jovens vidas. Não havia qualquer fim à vista. Vamos fazer um lembrete aqui. Nós brasileiros, nós não temos experiência
de ver o nosso país participando de grandes conflitos militares ao redor do mundo. Eu tenho 47 anos na data de hoje, hoje é dia 7 de maio de 2025, eu tenho 47 anos de idade. E nesses meus 47 anos de idade eu nunca fui convocado para lutar numa guerra. Eu sei de intervenções militares onde o Brasil participou, como no Haiti, entre outras, mas nós brasileiros não temos essa experiência, como é o caso dos norte-americanos, dos estadunidenses, como é sabido, de alemães, dos europeus em si. Então, para nós, quando a gente ouve falar assim, a Alemanha entrou na guerra, não na Segunda Guerra, vamos falar de uma guerra qualquer. Os norte-americanos entraram na guerra, os mexicanos entraram na guerra, um exemplo. Então a gente imagina que é aquela coisa assim, está acontecendo a guerra na Ucrânia. Então os soldados americanos foram de livre, espontânea vontade lá na guerra da Ucrânia, e cidadãos americanos, alemães, enfim, lembrando que eu só estou dando alguns exemplos, até fictícios, foram de livre, espontânea vontade, porque eu quero lutar pelo meu país na guerra, porque é um sentimento patriótico. Até acontece, mas bem menos do que a gente imagina. Bem menos. Alguns vão, ou seja, uma grande parte vai, porque são militares de carreira. E é um país bélico, um país que está sempre envolvido em combates, em conflitos militares. Então, se você é um soldado, um cabo, um tenente, um sargento, um general, que seja, e você tem a sua profissão nas Forças Armadas, e o país que você serve, que você vive, né, no caso dos Estados Unidos da América, está sempre envolvido em conflitos, então com certeza você vai. Mas existe uma outra lógica, e principalmente voltando para o ambiente onde esse livro, não onde ele foi escrito, mas onde o enredo desse livro se passa. Olha que interessante. Muitos jovens, é sabido que muitos jovens naquela época foram convocados para lutar na guerra com uma promessa de ascensão social. E que jovens são esses? Posso citar para vocês aqui. Muito diferente do que acontece aqui no nosso país, o sistema de graduação, de ter um ensino superior tal nos Estados Unidos, ele não é tão democrático como acontece no Brasil. Então existe toda uma sistemática, não que a universidade, não existe universidade pública, com começo de conversa, mas é preciso seguir uma série de passos para você ser um engenheiro, um advogado, alguma coisa, um cargo que exija o ensino superior, é preciso seguir uma série de etapas. E nós sabemos que nem todos estão dispostos a seguir essa etapa. Algumas pessoas concluiu o ensino médio, ou aquilo que é conhecido como ensino médio, está tudo bem, já cai na vida para sobreviver, para trabalhar. E existia nessa época da Segunda Guerra primeiramente a gente tem que lembrar que alguns anos antes da Segunda Guerra nós tivemos a grande recessão, a grande depressão em 1929. Então, onde nós tivemos no próprio Estados Unidos uma cena de fome e miséria não muito diferente daquilo que a gente vê nos dias atuais em periferias do nosso país, aqui no Brasil. E nós tínhamos também muitos jovens que terminaram aquilo que seria similar ao ensino médio para eles e estavam ali na fila do desemprego, não só nos Estados Unidos, ao redor do mundo. Não vamos esquecer também que anos antes da Alemanha promover a Segunda Grande Guerra e toda a barbárie, também a fila de esfomeados e de pessoas abaixo da linha da exclusão, abaixo da linha da pobreza, lá era semelhante a países muito pobres do continente africano. Então, lutar na guerra, tanto para os alemães quanto para os norte-americanos, e para os alemães
vai ser tratado numa outra obra que eu vou trabalhar com vocês aqui, o Não Há Nada de Novo no Front, que é uma obra não tão satírica como Ardil 22, mas bem existencial, que vai falar sobre como que na visão do autor, claro, como que os alemães foram convencidos, principalmente os jovens, a juventude hitlerista foi convencida a comprar aquela ideia de guerra. Então, como eu estava dizendo aqui, muitos jovens que estavam ali desempregados, estavam ali numa situação bem trágica, foram comprados, foi vendido para eles uma ideia de que lutar na guerra traria ascensão social. Você hoje é um jovem desempregado, você vai como soldado raso lutar na Segunda Grande Guerra. Nós vamos vencer e acabar com isso rápido, e você vai voltar de lá com um bom emprego nas Forças Armadas, um bom salário, uma ascensão social. E sabemos que isso não aconteceu, mas isso pode ficar por uma outra discussão. Bom, vamos falar então agora, vamos deixar de rodeios e falar da obra. Ardil 22 é uma obra-prima, considerada uma obra-prima da literatura satírica, porque o livro todo, e já já vocês vão entender, ele faz uma sátira a toda a burocracia militar da Segunda Guerra Mundial. Mas não é uma sátira pastelona, bonachona, ao contrário, é uma sátira bem dosada, e você vai perceber enquanto a gente bate um papo aqui. Como eu disse para vocês, Joseph Heller é um autor americano de família de origem eslava. Se não me falha a memória, a família dele era de origem russa, tá? Ele viveu entre 1923 e 1999. Ele testemunhou e foi marcado pela guerra. Por quê? Ele lutou na guerra, ele esteve lá. Ele serviu como um bombardeiro na Força Aérea dos Estados Unidos, tá? E nós temos que entender que o mundo na época da publicação do livro, só fazendo uma correção, eu disse que a obra foi publicada em 1966, errado. A obra foi publicada em 1961. Então, nós temos que entender que na publicação, na época da publicação do livro, o mundo ainda sofria os ecos da Segunda Guerra. E que ecos são esses? Os ecos do auge da Guerra Fria. Se você, assim como eu, viveu nos anos 80, a gente viu muito falar sobre a Guerra Fria. Notícias de jornal, Moscou, Berlim Ocidental, Berlim Oriental, filmes ambientados, filmes de espiões que eu gosto muito, ambientados nessa sociedade dividida pelo mundo capitalista, norteado pelos norte-americanos, e o mundo socialista, norteados pela antiga União Soviética. Só que o auge mesmo da Guerra Fria, aquele medo, aquele frio na barriga, o medo de que a qualquer momento um míssil nuclear soviético iria explodir em terras americanas ou em locais de influência americana e vice-versa. Não vamos esquecer da crise dos mísseis em Cuba em 62. Não vamos esquecer de uma série de outros conflitos bélicos nos anos 60. Então, os anos 60 e 70 foram o auge daquilo que a gente chama de Guerra Fria, tá? Para quem, assim como eu, viveu nos anos 80, você já via o sistema da Guerra Fria, principalmente os blocos de influência socialista, começarem a ser minados. Não é à toa que na virada do século, logo no início dos anos 90, né, na década de 1990, já começa a ruir. Em 1991, em 89, o Muro de Berlim, o que dividia, né, teoricamente, dividia o mundo em dois, o Muro de Berlim cai em 89, antes do final da década de 1980. Em 91, a União das Repúblicas
socialistas soviéticas, deixa de existir, e aí nós temos todo o processo. Então, meus amigos, voltando aqui, o livro foi escrito, a obra, de novo, ó, Ardil 22, a obra foi publicada em 61, onde o mundo vivia os ecos do auge da Guerra Fria, tensões ideológicas, ameaças constantes de conflito nuclear moldando o cenário. Qual que é o tipo de livro? Como eu poderia classificar essa obra Ardil 22? De novo eu falo para vocês, é um romance satírico de total humor negro. Ele vai utilizar de absurdos, paradoxos, situações hilárias para criticar a burocracia militar, a irracionalidade da guerra. Eu não estou ali, ao ler esse livro, o autor não estava ali também só criticando os burocratas militares. Não, não, não. Toda a parte irracional de se travar uma guerra. A natureza humana em contextos de poder. Tá? Nós vamos entender melhor. Meus amigos, a história, perdão, desse livro se passa durante a Segunda Guerra Mundial em uma base aérea no Mediterrâneo, tá? O livro começa aqui com uma citação que eu vou ler para vocês. Olha que interessante. Havia apenas um ardil, e esse era o Ardil 22. A ilha de Pianosa fica no mar Mediterrâneo, 15 quilômetros ao sul da ilha de Elba. Essa localização geográfica, ela existe. Essa ilha, Pianosa, existe, tá? E Elba também é uma cidade na Itália que existe. É muito pequena e, obviamente, não poderia conter todas as ações ali descritas. Então, o próprio autor começa o livro com uma citação onde ele diz que, de tão pequena que é essa ilha, todo esse enredo, todas as citações, todo o contexto que existe, não caberia ali. Mas ele termina. Como o cenário deste romance, os personagens também são fictícios. Tá bom? A história se passa durante a Segunda Guerra, numa base aérea do Mediterrâneo. O protagonista da obra, olha que interessante, é o capitão John Yossarian, um bombardeiro que fará de tudo para evitar as perigosas missões de combate. Ele é um covarde, não covarde da covardia em si. Ele tem medo da guerra. Quem não tem? Olhar pela TV, olhar pelo noticiário, olhar pelos filmes, pelas obras, é claro que a gente se sente um poderoso. Eu queria estar lá. Se eu estivesse lá na Berlim de 1940, eu ia mostrar para ele. Gente, nós não temos noção. Vamos usar de empatia. Liga o seu noticiário. Hoje, dia 7 de maio de 2025, a Índia ataca o Paquistão. Imagina você, um cidadão paquistanês, um cidadão ucraniano, um cidadão brasileiro, tá lá dormindo ou na sua rotina e mísseis caem sobre a sua cidade, sobre a sua cabeça. A guerra é irracional. A guerra, ninguém explica a guerra. A guerra, de novo eu repito, é irracional. E todos no ambiente de guerra, de conflito, teremos medo. Faremos de tudo para lutar pela nossa sobrevivência. Não esqueça que nós temos laços familiares, laços afetivos. Estou eu aqui na minha casa fazendo esse vídeo para vocês e meus filhos estão em localizações geográficas em cidades diferentes. Se de repente o nosso país, o nosso estado estado de São Paulo, começa a ser bombardeado, eu não sei a quem salvar primeiro. Talvez a mim e não meus filhos, ou talvez nenhum de nós, tá bom? Isso não é uma reflexão, isso não é uma citação, como falar para vocês, uma citação triste, é uma citação real. Então, voltando aqui, meus amigos, John Yossarian, o protagonista da obra, o capitão John Yossarian, ele faz de tudo para ser dispensado da guerra. Aí você já vai falar assim,
cara é um capitão das Forças Armadas, um cargo de alta patente nas Forças Armadas. O que a gente tem por experiência é que quanto mais alto eu estou num patamar profissional, mais alto eu quero chegar. Esse rapaz, essa personagem, está numa alta patente, num ambiente de guerra, onde ele tem liderados, onde ele é o líder e tem liderados, e ele faz de tudo para fugir da guerra? Sim, a ponto de se fingir de louco. Olha como começa aqui, meus amigos. Olha que interessante isso. Para quem gosta, tem que gostar. O capítulo 1, lembrando que essa obra foi dividida em 42 capítulos, tá? E a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado ao ler essa obra aqui. Nós temos que tomar um pouquinho de cuidado, por quê? Porque nós temos ali as personagens principais que estão sempre rodeando, norteando as histórias, mas entre uma história e outra nós temos diversas histórias paralelas e diversos personagens paralelos. Então, há momentos onde você tem que dar uma respirada, porque você vai estar falando de John Yossarian e ao mesmo tempo de Milo Minderbinder, que é um outro oficial, um outro personagem que aparece na história, e de repente você vai falar de outras personagens e vão aparecer novos outros personagens que aparecem, enfim, a gente acaba se perdendo um pouco. É aquele tipo de obra que você vai estar aqui na página 163 e vai aparecer um cenário e você precisa dar uma parada, uma respirada, talvez voltar algumas páginas para relembrar quem é aquela pessoa, da onde veio aquela pessoa, do que está falando. Mas olha que interessante, no capítulo 1, O Texano, que ele começa assim: foi amor à primeira vista. John Yossarian, apaixonou-se perdidamente pelo capelão logo na primeira vez que o viu. Yossarian estava no hospital, sentindo uma dor no fígado que era quase icterícia. Os médicos estavam desconcertados pelo fato de não chegar a ser icterícia. John Yossarian vai passar a obra toda criando quase um hipocondríaco, de icterícia à loucura, para ser dispensado das missões e ser dispensado da guerra. É isso que ele vai fazer. É como aquela pessoa, quem já deve ter visto esse trabalho, que cada semana tem uma coisa. Uma semana é dor de cabeça, outra semana é dor no pé, porque não quer trabalhar. John Yossarian, ele vai inventar de tudo, e com veemência, a ponto dos capelões, a ponto da equipe médica fazer uma junta médica, porque como pode uma pessoa estar com todos os sintomas, mas não existe a doença, tá? A principal obsessão, se fosse uma indicação para vestibular, para concurso, para exame, para prova, eu ia falar para você o seguinte: qual a principal obsessão de John Yossarian? Ser considerado louco. Sim, ele clamava por isso, para que ele fosse considerado louco por inventar tantas doenças, ser tão hipocondríaco assim, para ser dispensado da guerra. Uma pena que ele não teve êxito, tá? Olha que interessante. Lendo o livro, você vai ver uma regra burocrática kafkiana. Olha só, de Kafka. É o Kafka, da Metamorfose, onde estabelece que, olha que burocracia, que paradoxo, que regra, perdão, burocrática interessante. O piloto só pode ser dispensado de voar se ele for louco. Mas qualquer um que tente evitar o combate provando ser louco, demonstra que não é louco. Olha que interessante. Eu sou piloto de bombardeiro e a única forma de não ser, de ser dispensado da minha missão, que é pilotar o avião, é eu
ser diagnosticado com insanidade, com loucura, com incapacidade de voar, incapacidade de raciocinar ao pilotar um avião. Só que qualquer pessoa que tente evitar o combate provando ser louco, demonstra ser são. E aí, Yossarian, ele fica preso nesse paradoxo. Ele e quase todos os membros do esquadrão se envolvem em uma série de situações totalmente absurdas, desesperadoras, enquanto eles vão tentar sobreviver. E aí entra a segunda parte da sátira do livro. As ordens dos seus superiores, que estão preocupados com promoções, promoção de cargo e lucros, do que com a vida dos soldados. Ao ler a obra, você vai ver que também, não só aqueles que são liderados, como o Capitão Yossarian e outros envolvidos aqui, que eu vou falar para vocês, que estão ali armando uma forma de ser dispensado da guerra, nós temos do outro lado os superiores, os generais de 5 estrelas, que estão preocupados em elaborar uma missão. Atenção a isso aqui, elaborar uma missão, talvez até sem sentido, possivelmente até uma missão suicida, e ele não está preocupado com o fim, o êxito da missão, e muito menos com a sobrevivência dos soldados envolvidos na missão, e sim promover a missão para colocar os seus nomes à disposição de promoções de cargo. E também nós vamos verificar aqui outros oficiais que utilizam da sua influência e seu cargo para gerar lucros, para fazer comércio ali no ambiente da guerra. Tá bom? Olha, fora a tentativa, ficar relatando a tentativa de escapar das missões, essa obra vai mostrar dilemas do capelão do agrupamento, estilo de liderança dos oficiais superiores, narrativas de missões aéreas e relatórios que são feitos delas, além de assuntos de alimentação da tropa, burocracia do exército em guerra, folgas que os militares tiram para ir para Roma. Também a gente tem que se atentar um pouquinho, como eu disse, em alguns momentos torna-se confuso, porque as origens geográficas, econômicas e culturais ali das personagens são bem explorados. Então, quando eu vou falar, por exemplo, de Milo Minderbinder, que é uma das personagens, o Joseph Heller, o autor da obra, ele busca trazer assim, quase como se fosse uma árvore, não genealógica, mas antropológica. Se ele veio de New Jersey, filho de quem, onde estudou, todo um relatório da pessoa, tá? Nessa obra, tá bom? Eu tenho um resuminho que eu fiz aqui, que tem algumas situações para não ter que me perder, tá bom? Para eu não me perder, perdão. Olha que interessante, nós vamos ter também situações nesse livro onde você vê uma crítica de pais que não poderiam, pais de família, né? Homens que deixam esposas e filhos e uma situação de pobreza na América para ir lutar na guerra, com a promessa de voltar de lá com uma situação financeira melhor. E nós temos também uma situação de outros jovens que ainda não estavam em idade militar, ou que por questões de saúde ou qualquer outra questão não poderia servir às Forças Armadas, mas os documentos foram forjados e apoiados pelos militares envolvidos para poder lutar na guerra. Outra situação que a gente vai verificar bastante também, meus amigos, é o seguinte:
ah, da mesma forma que nós temos missões sem nexo, sem sentido, criado nessa obra para que os oficiais superiores, generais e assim por diante, consigam fazer média e elevar o seu nome perante toda a corporação, missões onde eu estou mais preocupado, como eu disse anteriormente, em colocar meu nome como líder de uma missão que não fazia sentido e sem me preocupar com a sobrevivência, o bem-estar dos meus soldados. Havia também, ao mesmo tempo que eles, soldados, estavam lutando em missões sem nexo em algum ponto da ilha, esses mesmos oficiais criavam dias de folga e iam para Roma, tá? E aí quando você está lendo, isso é interessante, que me chamou a atenção na obra. A personagem, o autor, não o autor, mas a personagem, John Yossarian, ele faz uma leitura quase sociológica dos civis italianos. Das pessoas que estão ali, tudo bem, o seu país, Itália, está envolvido na guerra, mas ele é um cidadão italiano cuja Itália está envolvida na guerra. Mas ele, se ele é um padeiro, ele está indo à sua padaria. Se ele é um cozinheiro, ele está indo para a sua cozinha. Se ele é um político, ele está indo para o seu gabinete. São pessoas que estão ali vivendo, não muito preocupados. Não muito preocupados, mas já acostumados com aquele ambiente de guerra, tá? E ao mesmo tempo que o personagem faz a leitura sociológica, você tem o outro lado, que é o autor assumindo o papel de personagem, fazendo uma leitura antropológica dos excessos cometidos pelos oficiais americanos, excessos de inocência, como tem um caso aqui, da pessoa que vai e se apaixona por uma prostituta de carreira, a ponto de ficar ali na porta do ambiente onde essa prostituta atende, esperando ela terminar o seu trabalho, para depois ter momentos românticos com ela. E não falo românticos, momentos de sexo. Estou falando assim, de levá-la para jantar, de passear à beira do rio, de oferecer flores. Então você vê um excesso de inocência. E também excessos de crueldade contra cidadãos civis italianos. Bom, vamos para terminar um pouquinho, que o vídeo está ficando um pouco longo, né? Ninguém é obrigado a me aguentar por mais de meia hora. Vamos falar um pouquinho dos personagens e das características. Como eu já falei para vocês, os principais, aqueles que vão estar sempre pontuando, aparecendo ali. John Yossarian, bombardeiro, piloto de bombardeiro americano, desesperado para ser dispensado do serviço. Esse é o protagonista. O seu antagonista, Milo Mindbinder, ambicioso oficial, obcecado por negócios e lucros, a ponto de transformar a guerra em uma empresa multinacional. Exatamente. Ele faz tráfico, através dos malotes das comunicações entre as suas armadas, de produtos da ilha italiana para os Estados Unidos e vice-versa. Ele está preocupado com lucros, ao invés de estar preocupado com aquilo que tem que ser feito, ou não deveria ser feito, que é a guerra. Coronel Cathcart, comandante obcecado por alcançar um posto general, aumentando. Esse é aquele que você vai bater o olho, e é a nossa Odette Reutemann da obra, que você vai sentir raiva de cara. Ele vai criar missões sem necessidade. Atacar tal flanco, ali tal, e a hora que vai ali só tem pedra, ou mar, ou nada. Tá bom? Mas para pontuar no seu relatório como uma missão de sucesso, pensando que de missão em missão ele ia automaticamente, rapidamente alcançar o posto de general. E aí a gente começa com a primeira sátira,
um personagem cujo o nome dele no livro é Major, 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 Major. Isso, você vai ler 42 capítulos do livro, você vai ver aqui aproximadamente 554 páginas do livro, onde essa pessoa, o nome dele, Major, 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 4 vezes Major. Por quê? Porque ele foi promovido por engano. Ele nem queria estar lá. Logicamente, ele não deveria estar lá. O porquê você vai ter que ler a obra. E ele vai sendo promovido a cada missão. O coronel Cathcart quer essas promoções, mas se lasca. E de repente o major vai ser promovido a major, que vai ser promovido a major, que vai ser promovido a major. E o médico, o doutor Doc Danica, o médico do esquadrão, que logo de cara se conforma com a lógica absurda do exército. Qual é o momento mais tenso da obra? Aquilo que você vai lendo e chega uma hora que seu olho, sua cabeça gruda ali e causa uma explosão na sua mente, que não sei você, mas quando eu gosto muito de ler, né, claro, e quando você chega num momento ali, você passa a ler até 2 vezes aquela passagem, porque é aquele momento tenso que te prende. O momento de maior tensão é a descrição detalhada de uma missão de bombardeio sobre a Bolonha. Tá? Bolonha é uma região da Itália. A sequência de acontecimentos é descrito de uma forma tão visceral, tão intensa, retratando o caos, o medo, a brutalidade da guerra de uma forma impactante. Vai expondo a fragilidade da vida, tanto daqueles que estão sendo bombardeados, quanto aqueles que estão promovendo a barbárie, bombardeando, tá? E a aleatoriedade da morte em combate. O que é essa aleatoriedade da morte em combate? Vamos usar um pouquinho de empatia aqui que não custa. Imagina você num avião, você é um estrangeiro, um brasileiro, num avião de fabricação americana, sobrevoando uma cidade na Itália, jogando bombas em cidadãos italianos que simplesmente foram envolvidos numa guerra promovida por um louco alemão e um idiota italiano, né? A gente fala do fascismo e do nazismo aqui. 2 imbecis, 2 pessoas, entre outras, a escória do ser humano, a escória da humanidade. Hitler, de um lado, promove a Segunda Guerra, apoiado literalmente por Mussolini, um outro imbecil, para não falar outra coisa. E a aleatoriedade da guerra e a fragilidade da vida humana, sou, a exemplo, eu, um professor brasileiro, que fui convocado para lutar numa terra estrangeira, estou bombardeando uma cidade e provavelmente a vítima dessa bomba são mães que estão levando seus filhos à escola, ou mulheres indo trabalhar, homens padeiros indo à padaria, jovens indo à escola, pessoas que estavam ali de forma aleatória. Ao mesmo tempo, o exército inimigo também vai atacar as minhas bases. Então, provavelmente, eu, um professor brasileiro, não é o caso, é só um exemplo, estou morrendo por uma guerra que nem minha é. Tá bom? Um outro momento de tensão, essa é um pouco mais emocional, é a descoberta do destino de Nathalie, um jovem idealista cuja fé na guerra é tragicamente desfeita. E você encontra aqui, ó, eu abri sem querer, acabei me perdendo aqui, num capítulo onde fala o triste destino de Nathalie, tá bom? Terminando aqui, meus amigos, eu abri na página, mas eu perdi aqui para falar para vocês onde começa,
peço desculpas pela gafe, mas também serve de incentivo para você ler a obra. Terminando aqui, qual é a reflexão ao ler esse livro? Qual foi o intuito do autor quando escreveu? E qual o que se espera, o mínimo que se espera ao ler esse livro? Então a gente vai fazer duas citações aqui. Através do humor negro, do absurdo, Heller tenta fazer uma reflexão sobre a desumanização da guerra e a falácia das instituições que perpetuam a guerra. Tá? O autor não faz nenhum tipo de relato elogioso às lideranças militares. Ao contrário, a forma que ele retrata as pessoas mostram que essas lideranças militares são pessoas insensíveis e incapazes, o que não impede de alguns de serem ambiciosos e avançarem na carreira. Tá? A burocracia é sempre um destaque em quase todo o capítulo, e nem sempre positivo. Dou um exemplo. Há um relato aqui na obra, eu achei uma das mais engraçadas, além do major, a pessoa que é promovida sem precisar estar ali e tenta se tornar invisível, fugir dos holofotes, mas quanto mais ela foge, mais ela é descoberta, tá? Mas também nós temos aqui uma situação, por exemplo, aonde vai gastar um tempo na leitura, e claro, um tempo no enredo, onde os burocratas vão estar ali catalogando um morto que não existe. Sim, fazendo toda a parte ali da morte de uma pessoa que não existe, de um morto que não existe. E também fazendo todo o alistamento de um vivo que deveria ter sido morto. Que consta ali nos documentos um morto, um soldado morto. Mas não existe esse morto. Mas burocraticamente ele existe. Então, quem é esse morto? Então nós vamos atrás de quem é esse morto. Mas ele não existe. E também nós vamos estar fazendo o alistamento de uma pessoa que está viva, de um soldado, de um oficial que está vivo. Mas consta em toda a documentação, a família já está recebendo pensão porque ele deveria estar morto. Tá bom? A obra vai questionar a sanidade da própria guerra, a lógica distorcida que sustenta a guerra, convidando você, leitor, eu, leitor, a reconsiderar os valores e as prioridades dessa sociedade. Mas como fazer isso? De maneira trágica? Não, de maneira humorada, mas aquele humor satírico, quase que um humor negro, tá? Como se a ferramenta de expor a tragédia, o absurdo da condição humana em tempos de conflito. Meus amigos, minhas amigas, eu acredito, para não ficar aqui enchendo linguiça, falando mais do mesmo, que eu trouxe para vocês aqui alguns pontos interessantes na indicação, de novo, dessa obra, Ardil 22, de Joseph Heller, um livro de 1961, ambientado em toda a Segunda Guerra. Vale a pena a leitura. Muito obrigado, e no próximo vídeo eu trarei aqui para vocês mais uma citação, indicação de uma obra, seja ela um livro, um filme, uma canção, um disco, alguma coisa desse universo para quem gosta de um pouquinho de cultura. Um forte abraço e obrigado pelo seu tempo. Tchau, tchau.